Oi, eu sou o Marco, você está no canal Trouxa das Sagas e no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre as minhas melhores leituras do ano. Nesse ano eu li poucos livros, se comparado a 2017, é por causa que eu estou no último ano da universidade, então eu tenho que estar focando muito no TCC e isso levou muito tempo para me estar escrevendo, eu ainda estou escrevendo. E nesse quesito, então, eu tive que acabar me atrapalhando nas minhas leituras. Então, eu li poucos livros. Então, nessa lista, eu só vou estar trazendo 4 livros que eu achei que foram as minhas melhores leituras. O primeiro livro dessa lista é Maze Runner, Correr ou Morrer, que é o primeiro livro, né, da saga, que é do James Duncher, que foi lançado aqui pela VIR no Brasil. Então é um livro bem legal, ele tem 3 filmes, se eu não estiver enganado, que eu assisti o primeiro filme e depois assisti o último filme, ainda não assisti o segundo filme. E aqui vai estar contando a história de meninos que eles eram pegos e levados a um labirinto. Quando eles chegavam nesse local, eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, como era o nome deles, ou às vezes eles vinham lembrar o nome deles com o passar do tempo, mas eles não tinham ideia do passado deles, eles tinham a memória totalmente apagada. E aí até que lá só tinha menino, chega em um determinado momento uma menina. Então tudo que acontecia lá mudou. Mudou toda a dinâmica, alguns meninos ficaram enfurecidos por ter chegado a menina, dizendo que a culpa das coisas que está acontecendo era dela. Mas no decorrer do livro a gente vai vendo os mistérios sendo resolvidos, o porquê desse labirinto que tinha lá, o porquê desses bichos atacando, o porquê deles estarem sem a memória. E aí no decorrer do livro algumas coisas vão sendo respondidas, porque como ele é uma saga, a cada momento que ele responde uma coisa, ele vai estar dando mais mistério para ser respondido nos outros livros. Então eu assisti o primeiro filme e o terceiro filme, eu não assisti o segundo, mas eu li só o primeiro livro e agora eu quero ler o segundo livro, por causa que eu gostei bastante da escrita, eu gostei muito mesmo da saga. E eu tô com grandes expectativas para estar lendo o segundo livro. O segundo livro dessa lista é Quem é Você, Alaska, do John Green. Que aqui a gente vai estar conhecendo o personagem Miles Halter, que ele é fissurado, né? Ele tem um hobby que é colecionar as últimas palavras de pessoas famosas. E aí ele capturou a palavra o grande talvez, a frase o grande talvez de um poeta. E ele diz que, levando isso em consideração, essa filosofia do grande talvez, ele foi em busca do seu grande talvez. Ele disse que queria sair da mesmice, que era a vida dele, e foi em busca de aventuras. Essa busca de aventuras que ele foi encontrar, ele fez questão de sair do colégio que ele estava e foi se matricular em outro colégio. Lá ele conhece uma garota chamada Alaska Younger, e ela talvez apresentaria para ele o grande talvez da vida dele. Então aqui a gente vai estar se envolvendo em alguns mistérios, em algumas aventuras, em alguns dramas. E é um livro bem mesmo a cara do John Green. Eu gostei bastante desse livro, é um livro muito bom. Ele é curtinho, né? Mas é um livro muito bom, a história é bem legal. Tem uns momentos mais parados, tem uns momentos assim que eu digamos que é um pouco chato, monótono, mas o livro em geral é muito bom mesmo. A Alaska Young é uma das personagens mais legais desse livro e ela completa de uma certa forma o personagem principal, que é o Miles. Por causa que ele é mais tranquilo e a Alaska é mais, digamos, aventureira, ela não tem o medo de correr perigo e isso ela vai estar ensinando para o Miles. Então é um livro muito bom. Foi a minha segunda leitura que eu fiz no ano de 2018, mas foi tão bom que sem dúvida se encaixa nessa lista de melhores leituras. O terceiro livro dessa lista é Confia em Mim, do Harlan Coben, é o meu autor favorito. Eu tive primeiro contato com ele em Cilada, que foi um livro bem legal, e daí eu fui procurando outros livros para estar fazendo a leitura. Esse ano eu fiz a leitura do Confia em Mim, né? O que ele vai estar contando nesse livro? Ele vai estar contando sobre a história de um menino que ele perdeu o seu melhor amigo, né? Foi um suicídio, né? Por um suicídio. E aí os pais desse menino começam a ficar preocupados com ele por causa que ele ficou estranho depois da morte do seu melhor amigo. Então eles resolvem instalar um programa de monitoramento no computador dele. E estava sendo tudo normal. Passou algumas semanas e estava sendo tudo normal. Até que um dia eles viram que ele recebeu uma mensagem dizendo assim, que era para ele ficar quieto, que ele conseguiria se safar dessa. Então os pais dele começam a ficar preocupados sobre o que ele estava se safando, o que ele tinha que ficar quieto. E ao mesmo tempo a mãe
do Spencer, que é a mãe desse menino que cometeu o suicídio, percebe que realmente não aconteceu um suicídio. Deve ter acontecido outra coisa, por causa que ali ela começou a achar coisas que comprovam que ele não cometeu um suicídio. Então o mistério parte dessas duas coisas. Então o livro vai estar contando dois mistérios, paralelamente, sobre o sumiço do Adam e também sobre o Spencer, se ele realmente cometeu um suicídio ou se ele foi assassinado. Aqui a Ron Coben, assim como nos outros livros, ele faz uma escrita bem legal, que a gente fica lendo do começo ao fim, querendo saber solucionar o mistério principal. E também ele vai estar trazendo algumas curiosidades, jogando algumas informações de outras coisas que podem estar afetando no personagem principal, na história, né? O que eu acho bem legal, porque ele não fica preso apenas a uma história, apenas a um mistério. Ele vai soltando alguns outros mistérios e deixando a leitura bem mais instigante. Para finalizar essa lista, tem Érica, que é um livro nacional, foi escrito pela Larissa Barros Leal. Érica é um livro assim de mistério. Eu gosto bastante desse tipo de leitura, desse tipo de gênero. Então, em Érica, é uma garota que mora em Fortaleza, aqui no Brasil, e ela, quando chega em casa, encontra os pais dela mortos. Então, ali já começa de cara mesmo essa informação de que os pais dela estavam mortos e ela não sabia o que fazer. Então, ela acaba se envolvendo em algumas aventuras, em algumas questões para estar resolvendo o mistério de como o pai dela foram mortos. Ela também vai embora do Brasil para que ela não corra nenhum perigo, por causa que ela acha que estando aqui no Brasil ela vai correr ou vai ter o mesmo futuro que os pais dela, que é a morte. Além disso, a gente vai estar conhecendo outros personagens, que os personagens são de diferentes lugares do mundo, são de diferentes continentes, diferentes países, e eles vão ter alguns mistérios também. E de certa forma, as histórias deles, de todos esses personagens, inclusive da Érica, vão estar interligados e eles vão ter que estar resolvendo algum problema maior. Aí esse problema maior a gente só vai estar descobrindo no decorrer do tempo, né, do decorrer do livro, e aí a gente vai estar vendo se eles vão conseguir resolver ou não. E qual vão ser os futuros desses personagens depois que eles resolverem esse problema. Então é um livro muito bom. Érica, eu gostei bastante da leitura. Ele é um livro também bem curtinho, igual Confia em Mim. É um livro nacional que eu achei maravilhoso. O mistério é bem envolvente, os personagens são bem mesmo fortes, são mesmo envolventes e a gente se liga a eles, a história deles. Então, essa questão de envolver vários mistérios e de no final eles estarem interligados, eu achei uma pegada bem legal. E Érica foi, sem dúvida, uma das minhas melhores leituras desse ano. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais foram as suas melhores leituras. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar aquele gostei. E também de me seguir nas redes sociais que tá na descrição desse vídeo. É isso e até a próxima.